reino celestial e se fez homem. As pessoas usando esse texto, bem como o texto de Mateus capítulo 4, para denegrir a imagem do Senhor Jesus Cristo, a sua obra tão preciosa, dizem que para que ele soubesse isso, ou para que ele colocasse essa moedinha na boca desse peixe, ele fez com que isso acontecesse. Na verdade, o Senhor ele foi obediente ao Senhor nosso Deus em todos os momentos. E há uma coisa que nós não temos, que o Senhor Jesus Cristo tinha: intimidade constante com o Pai. E nós somos falhos nessa parte. Nós não mantemos uma intimidade como o Senhor Jesus Cristo manteve, e nós não vamos conseguir manter, porque nós, diferentemente do Senhor, nós passamos um processo de impureza já nas nossas vidas. E essa carne a qual nós habitamos, ela é forte. E nós temos que lutar contra ela. O Senhor Jesus Cristo tinha uma intimidade própria com Deus. E Ele sabia todas as coisas. Como eu disse, as pessoas que querem denegrir a imagem do Senhor Jesus Cristo dizem que esse foi um dos milagres que Ele fez para se aparecer. Esse foi um dos milagres que Ele realizou para não, como Ele mesmo disse, que para não escandalizar, Ele fez lá uma mágica e mandou Pedro ir ao mar e pegar aquela moedinha para que ele pagasse o imposto, que era o imposto antigo. Nós vemos essa cobrança começando lá em Deuteronômio, no capítulo, se não me engano, no início do livro de Deuteronômio, nós temos o início da cobrança desse imposto. E então, como na tentação do deserto, aqueles 40 dias, a qual o Senhor Jesus Cristo não comeu, não bebeu, as pessoas dizem: olha, pela ciência é impossível que o ser humano sobreviva 40 dias numa situação como essa, extremo calor, extrema temperaturas baixas à noite. E então as pessoas dizem que não é possível. E para que isso acontecesse, então o Senhor ele usou da sua forma de Deus para que acontecesse. Mas nós não podemos nos esquecer: Ele é Deus, Ele assumiu a forma de homem e viveu na dependência do Pai. E o Pai o abençoou. O Senhor nosso Deus o abençoou em todos os momentos. A sua ligação que Ele tinha com o Pai era muito forte. E quando nós lemos no Evangelho de João, do capítulo 14 em diante, nós vemos e podemos ler lá toda essa intimidade que o Senhor Jesus Cristo tinha com o Pai. E nós então estamos diante, mais uma vez, da onisciência do Senhor nosso Deus. E quando nós entramos nesse texto e começamos a considerar existe um detalhe que nos chama a atenção. Quando o Senhor ele diz que era para pagar o imposto para não escandalizar, nós vamos olhar que as pessoas que cobravam esses impostos eram considerados pela sociedade pessoas pecadoras, pessoas rejeitadas, que eram os publicanos. E eu gostaria que nós lembrássemos de dois publicanos. Os irmãos provavelmente já vão saber quem são, os dois talvez mais falados e pregados da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele não rejeitou qualquer tipo de pessoas, qualquer classe da sociedade para salvá-los. E nós temos aqui um grande exemplo de salvação, a qual o Senhor Jesus Cristo faz com que esses homens olhassem o seu exemplo e pudessem também alcançar misericórdia. Quando nós olhamos esses homens, nós temos que lembrar que eles não eram queridos pela sociedade, esses que cobravam impostos. E para isso nós vamos olhar agora o livro de Lucas, Lucas no capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13. Lucas capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Esses homens eles não eram queridos, porque eles colocavam em cima do seu povo cargos, impostos maiores do que eles deveriam cobrar. E a palavra de Deus nos mostra isso. Quando eles foram, eles perguntaram: Mestre, o que havemos de fazer? Nós vemos a resposta: não cobreis mais do que o estipulado. E esses homens de fato não eram queridos. Esses homens eles eram taxados pela sua sociedade como homens ruins, homens que cobravam mais do que precisavam a favor dos reis. E quando nós olhamos a história desses homens, nós consideramos dois desses publicanos que nós muitas vezes anunciamos. E um deles nós vamos conhecer agora. E eu queria que os irmãos me ajudassem a conhecer esse publicano. Não? Nós vamos olhar para Zaqueu. Nós vamos para Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 e o versículo 7.
todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um pecador. Nós estamos falando de Zaqueu. Nós estamos considerando que Zaqueu era o maioral dos publicanos, um homem rico, que teve uma vontade enorme de conhecer o Senhor Jesus Cristo, e nós conhecemos a história, ele não conseguia por causa da multidão, e também pela sua pequena estatura, e de como esses homens conheciam e eles avaliavam esse Zaqueu. E a palavra de Deus nos fala que todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Esses mesmos que cobravam esses impostos mais altos, como nós lemos em Lucas, no capítulo 3, nós vemos a figura de Zaqueu. E o que nós vemos no resultado da vida desse homem? Nós vemos a salvação chegando também nesse homem. E aí nós entramos por várias vertentes a quais a sociedade coloca, né? Nós vamos olhar aí a questão da riqueza. A palavra de Deus fala que nós podemos ter riqueza, que a riqueza é um dom que Deus nos concede, que muito dificilmente um homem rico vai entrar no reino dos céus, passa um camelo mais fácil pelo buraco da agulha do que um homem rico chega no céu. E na verdade é exatamente isso que acontece, porque os homens não conseguem deixar que o dinheiro tome conta das suas vidas. Não abrem mão para servir o Senhor nosso Deus com fidelidade. Não abrem mão daquilo que eles têm para a obra de Deus. Não é uma realidade, não acontece talvez com todos os homens ricos, mas com a sua grande maioria acontece. Por conta do amor ao dinheiro. A palavra nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas considerando os publicanos, nós temos um homem que era rico, o maioral dos publicanos, e que quis encontrar o Senhor Jesus Cristo. E esse homem era Zaqueu. E os homens consideravam esse homem como uma pessoa pecadora. Pecadora porque ele colocava impostos maiores do que era necessário. E ele, quando na sua conversão diz: olha, Senhor, se for necessário eu restituo 4 vezes mais de quem eu tenho tomado. E quando nós vemos essa afirmação de Zaqueu, nós podemos considerar aquilo que nós lemos no Lucas capítulo 3, que de fato eles cobravam mais, porque Zaqueu ia restituir 4 vezes mais. Então eles cobravam, eles colocavam altos fardos em cima desse povo, e eles cobravam muito imposto. O outro que nós temos considerado está em Mateus capítulo 9, verso 9. Esse vai ficar mais fácil, né? Mateus capítulo 9, verso 9, nós temos um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que também era cobrador de impostos. Nós vamos olhar para Levi. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Nós não temos muitos registros na palavra de Deus na situação desse homem, Mateus. Nós podemos acreditar que, como os demais cobradores de impostos, como Zaqueu, também era um homem que tinha a sua riqueza, tinha os seus patrimônios, tinha a sua vida confortável, porque nós temos essa característica desses homens que eles cobravam mais do que precisavam. Então nós podemos imaginar que Levi também tinha bastante dinheiro, também tinha bastante condições financeiras para seguir a sua vida tranquila, continuar do jeito que estava. Mas nós vemos o Senhor Jesus Cristo estendendo a mão a esse homem, chamando Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu ao Senhor. E mais uma vez nós pensamos no Senhor Jesus Cristo, conhecendo os corações. Aquele que sabia todas as coisas, olhando para aquele homem e chamando o Senhor com alegria, vendo que aquele homem abandonara todas aquelas coisas e seguia o Senhor Jesus Cristo. Assim como no jovem rico, quando nós lemos: olha, o que você quer? Vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me. E nós vemos aquele jovem saindo triste, porque ele era dono de muitas coisas. E nós olhamos o Senhor Jesus Cristo nos deixando claro que durante toda a nossa vida, durante toda a nossa caminhada, enquanto nós semeamos a palavra do Senhor, enquanto nós anunciamos o Evangelho do Senhor, nós vamos encontrar os vários terrenos que a palavra de Deus nos fala. Nós podemos lançar o Evangelho a muitas pessoas, mas nós sabemos que muitas pessoas vão rejeitar, vão deixar, não vão querer receber a palavra de Deus, por não querer se desfazer daquilo que tem. Pessoas que não estão preocupadas com o final dos seus dias, não estão preocupadas como será a eternidade separada do Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos a palavra de Deus, e até nós consideramos algumas vezes aquele versículo, que o Senhor ele não tarda a sua volta, antes ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós olhamos quando nós ficamos tristes por aquelas pessoas que desfazem da obra da redentora do Senhor Jesus Cristo.
Mas nós sabemos, nós temos os exemplos da palavra de Deus, que nem todos vão seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de ressaltar que para nós o importante nessa noite é que nós estamos diante de um Senhor Jesus Cristo, que é um Deus onipotente, onipresente e é um Deus onisciente, e conhece tudo aquilo que nós precisamos e nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para continuar a nossa caminhada. Nós estamos diante de um texto muito gostoso de nós lermos e avaliarmos na palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, quando diz no versículo 27, mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo a boca, acharás onde está, te toma, entrega-lhes por mim e também por ti. Quando nós olhamos o Evangelho, no capítulo 9 do mesmo Evangelho de Mateus, no versículo 4, Mateus capítulo 9 e versículo 4, nós vemos o Senhor Jesus Cristo na cura do paralítico lá em Cafarnaum, aqueles escribas que diziam consigo, ou seja, falavam entre eles com voz baixa, que o Senhor Jesus Cristo estava blasfemando em relação ao que havia acontecido nessa oportunidade. O Senhor Jesus Cristo dizendo, Jesus porém, o evangelista relatando, Jesus porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Nós estamos diante da onisciência do Senhor Jesus Cristo. E quando nós consideramos capítulo 12, no verso 25, não os escribas agora, mas os fariseus, capítulo 12,